Olá, querido. Faltam dois milagres. O sexto milagre, que é a cura do cego de nascença, que está em João, capítulo 9, do 1 ao 7, e depois a ressurreição de Lázaro. Vamos na ordem ver os dois milagres que estão faltando. Comecemos com esse milagre extraordinário, desse cego de nascença. Imaginou? Ele era cego de nascença, nunca enxergou, nunca viu como é que é uma montanha, nasceu assim, nunca viu a cor da montanha, nunca viu o verde da montanha, ali uma montanha cheia de plantação, vegetação, nunca viu o mar, nunca viu o rosto do seu pai, nunca viu o rosto da sua mãe. Ele não tem uma memória, ele não sabe como é que são as pessoas. E é interessante que esse homem, além de ser cego, ele não tem nome, ele não tem identidade, mostrando que cada um de nós, João quer mostrar que nós somos cegos, que não enxergamos o quê? Ele não enxerga o mundo real, o mundo sensível, o mundo que está à nossa volta. Nós não enxergamos o mundo espiritual, não enxergamos como que é a eternidade, como que é o reino dos céus. Nós enxergamos como que é a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. E o Cristo vai revelar justamente isso, a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho vai revelar o Pai. Eu e o Pai somos um, Evangelho de São João. Quem viu o Pai, viu a mim. Mas como nós somos cegos, nós vemos em Jesus apenas o que? O filho do carpinteiro. Nós vimos isso na última aula, quando Jesus multiplicou os pães e andou sobre as águas. Não é este o filho do carpinteiro? Não, ele é o pão que desceu do céu. Mas somos cegos, não enxergamos isso, não enxergamos. E quem o vê, vê o Pai. E quem vê o Pai, tem tudo. O Pai basta, disse Jesus, né? O Pai basta. Quem vê o Pai, viu tudo, isso basta, é suficiente. O Pai basta, é suficiente. Então, nós somos cegos, não temos identidade. Isso simboliza cada um de nós. É interessante que os discípulos passaram ali e viram aquele homem cego, que não podia enxergar. Mestre, mas quem pecou para que esse homem nascesse cego? Quem pecou? João capítulo 9. Vou até pegar aqui, versículo 1. Olha só. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? Mestre, alguém pecou. Alguém pecou. Se ele é cego porque ele fez alguma coisa errada, se ele é cego porque o pai dele fez uma coisa errada, a mãe dele fez alguma coisa errada. Nós sempre estamos procurando culpados. Então, Jesus, nessa passagem extraordinária, ele quer libertar o cego da mente dele. Olha que coisa forte. Porque o cego olha para ele com o olhar das pessoas que falam quem pecou. Não é só os discípulos que falam isso. Todos que passam por ali tratam esse homem, ele é assim porque ela pecou. Aliás, isso é comum hoje, né? Como isso é comum hoje? Se a pessoa acontece uma coisa errada no desemprego, porque é a consequência do pecado dela. Se a pessoa está doente, é consequência do pecado. Além da pessoa estar doente, além da pessoa estar desempregada, tem a falta da misericórdia, muitas vezes, geralmente, das pessoas que são da igreja. Então o Senhor quer libertar esse homem. Mestre, quem pecou? E é justamente no encontro, o encontro de Jesus com esse cego. Aliás, quando nós encontramos com uma pessoa, quando encontramos com pessoas, acontece transformação em nós. Alguma coisa de você fica na pessoa e da pessoa fica em você. Todo encontro é importante. Imagine o encontro com o Senhor. Acontece uma transformação, uma transfiguração. E é o encontro e o Senhor quer libertar esse homem na sua mente. A libertação mais difícil de acontecer em nós é na nossa mente. O que é mais difícil de mudar na nossa vida é a nossa mentalidade. Nós conseguimos muitas vezes mudar uma atitude aqui, conseguimos mudar uma ação ali, mas mudar a nossa maneira de pensar, mas mudar a nossa mentalidade é uma das coisas mais difíceis. Nós enraizamos em nossos preconceitos, nós enraizamos em nossa maneira de pensar, nós achamos que a nossa maneira de pensar é a mais certa, sob diversos pontos de vista. Ponto de vista é sobre um ponto de vista. Na política, no esporte, na economia, na religião, nós temos nossos pontos de vista muitas vezes absolutizados. Sabe, existem valores absolutos. A vida é um valor absoluto, né? Eu tenho que brigar pela vida. Então, eu tenho que brigar por valores absolutos.
O relativismo é errado, tudo é permitido, mas o absolutismo também é errado, onde não tem espaço para pensar, onde não tem espaço para questionar, onde não tem espaço para a pessoa crescer, a sua mente estaciona. Então Jesus ele vai encontrar esse homem, porque Jesus ele quer libertar esse homem da culpa. E essa culpa gera nele o que? Um sofrimento. Essa culpa gera nele um sofrimento, que é porque eles pensam que é por causa do pecado. Então os discípulos, com a mentalidade dos sacerdotes da antiga aliança, porque às vezes tem muito religioso que trabalha com a culpa para segurar fiéis. Nós percebemos isso. Isso acontece muito em igrejas fundamentalistas, em igrejas que são muito fundamentalistas, igrejas que são muito legalistas. É isso que acontece. Querido, nós precisamos então ser libertos pelo Cristo Jesus. Ser liberto pelo Cristo Jesus. Esse homem está triste, esse homem está abatido, esse homem está mal. Que vida há debaixo da culpa? Existe vida debaixo da culpa? Ele está preso. Preso à maneira de pensar do outro. Preso à maneira de pensar do outro. A alma pode dançar debaixo da culpa? Não tem como a alma dançar. A alma está sufocada, a vida está sufocada, a mente está sufocada, ele está sufocado, ele está justamente na pulsão de morte. Nós temos duas pulsões, a de morte e a de vida. A pulsão de vida é uma sexualidade equilibrada, é uma busca de Deus equilibrada, é uma busca da vida equilibrada, é uma pessoa com leveza, tem vida, tem alegria. Quando a pessoa está na pulsão de morte, ela tem uma sexualidade castradora. Olha a palavra, castradora. Sua sexualidade é castrada. Uma coisa é sexualidade com limites, você colocar limites. Outra coisa é quando há uma castração, uma imposição. Então a pessoa está na pulsão de morte, não está na pulsão de vida. Esse homem está completamente na pulsão de morte, se sentindo culpado, triste, sofrendo. E é justamente debaixo da culpa, pensando sobre ele com a cabeça dos outros. Quando os discípulos falam aquilo, reforça o que ele mesmo pensa sobre ele. Porque o pai dele pensa isso sobre ele. Porque a mãe dele pensa isso sobre ele. Porque os religiosos do seu tempo pensam isso sobre ele. Então, isso está reforçado sobre ele mesmo. Então a alma dele não pode dançar, não pode dançar. Então ele pensa assim, se eu tenho esse defeito físico, é porque alguém fez alguma coisa errada. Na época de Jesus era assim, se alguém tinha uma doença, é por causa de alguma maldição. Mas olha o pensamento libertador de Jesus. Olha que Jesus fala, nem esse pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifeste as obras de Deus. Ninguém pecou, nem os seus pais pecou, nem eles pecaram, mas nele vai se manifestar a glória de Deus. É para manifestar a glória de Deus. Jesus então lança sobre ele um olhar inteligente. Jesus lança sobre esse homem um olhar inteligente, um novo olhar sobre ele. Enquanto os discípulos estavam procurando culpados, enquanto os pais procuravam culpados, enquanto a religião da época procurava um culpado, Jesus liberta esse homem. É um encontro poderoso, é um encontro fantástico, é um encontro transformador, é um encontro extraordinário. E o Senhor chega nesse homem e diz depois, olha, quando for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite a qual ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É isso, queridos. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, que faz todo cego enxergar. Primeira coisa que eu falei, esse cego não tem nome, não tem identidade. Somos nós. Então a luz do mundo quer que nós enxerguemos, não o mundo sensível, não o mundo material, mas o mundo espiritual. Enxergamos que Jesus e o Pai são um só, que ele vai dar o paráclito nos próximos capítulos. Então o homem espiritual é aquele que enxerga o Pai, Filho e Espírito Santo. O homem espiritual é aquele que lava os pés dos outros como o mestre lavou. Ou seja, o homem
é que enxerga, é aquele que é transformado por Deus. Então Jesus é a luz do mundo que quer nos enxergar, fazer enxergar. Enxergar que Ele é a luz, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida, que Ele é o pão da vida. Juninho, mas é possível enxergar um ou outro aspecto do Senhor e não enxergar todos os aspectos? Sim! Você pega, por exemplo, os evangélicos, eles enxergam um aspecto do Senhor. Enxergam Jesus como o verbo onipotente, enxergam Jesus como a palavra de Deus e tem dificuldade para enxergar o Senhor como o pão da vida na Eucaristia. Para os evangélicos, eu respeito muito os evangélicos, o pão da vida é a palavra. Eles fazem essa analogia com a palavra, porque eles não lêem o evangelho no todo. O católico, ele lê o evangelho fazendo ligação, capítulo 1, 2, 3, 4. Porque o capítulo 4 está aqui junto com o 5. O evangélico, ele lê cortado. Então ele lê aqui o céu de nascença, ele lê a multiplicação dos pães. Nós não. O católico não lê o evangelho assim. Jesus anda sobre as águas e Jesus multiplica os pães, depois anda sobre as águas. Não, Jesus multiplica os pães e anda sobre as águas. Por que ele multiplicou os pães? Por que ele andou sobre as águas? Porque ele é o pão da vida. Então o católico, ele lê o evangelho no todo, ele tem uma visão panorâmica do evangélico. Então nós precisamos aprender a ler o evangelho como um todo. Então aqui ele fala: eu sou a luz do mundo. E por isso, depois disso, olha só, ele cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva, com o lodo, e ungiu os olhos dos cegos. E falou: vai e lava na piscina de Siloé. Essa palavra significa emissário. O cego foi e voltou, lavou-se e voltou vendo. Então ele manda se lavar na piscina, ele gospe no chão, ele faz um lodo, porque Deus fez o homem do barro, então ele é o Criador. Ele faz o homem do barro e manda lavar na piscina. Fundamento do quê? Do sacramento do batismo. Então quando recebemos o sacramento do batismo, quando somos batizados e crismados, e quando esse batismo é vivo em nossa vida, nós enxergamos o mundo espiritual. Olha que fascinante, olha que fantástico, olha que extraordinário. Então esse homem vai lançar um novo olhar sobre ele mesmo. Um olhar mais profundo, um olhar de amor, um olhar de um homem que já foi curado. Jesus faz nova todas as coisas e devolve o sorriso para esse homem. É interessante, tem duas frases que eu gosto muito, que eu queria ler. Uma é da Clarice Lispector: superar é preciso, seguir em frente é essencial, olhar para trás é perder tempo, passado, se fosse bom, era presente. Então Jesus lava esse cego e olha para frente. Esquece as críticas agora. Esquece o que eles falaram. Esquece essa culpa. Vida nova. Eu te curei. Eu te libertei. Ou seja, Jesus trata esse homem com humanidade. Olha que forte. Ele é Deus. Mas ele trata esse homem com humanidade. Por isso, Carl Jung, olha o que ele fala: conheça todas as teorias. Domine todas as técnicas. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. É isso. Seja humano. Sabe, Jesus foi o Deus que se fez homem, que foi humano ao tratar essa pessoa. Tratou com amor, tratou com carinho, tratou com ternura, e esse homem foi curado. Aí logo depois, na passagem, nós vemos as pessoas questionar. Os vizinhos diziam: não é este aquele que sentado mendigava? Uns diziam: é ele, outros não. Como é que foram aberto? Aí ele fala: aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu meus olhos e disse: vai e lava na piscina de Siloé. Fui, lavei e vejo. Que extraordinário, que fantástico. E aí tem uma discussão depois, vocês vão ler com calma, de Jesus com os judeus, que não quiseram admitir que esse homem foi curado. Não é possível, não é o mesmo homem. Foi uma confusão toda. E Jesus então foi com esse homem. Vamos pegar o versículo 35 para encerrar. Jesus soube que tinham expulsaram o cego do templo, E vendo que encontrado, perguntou: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: Senhor, quem é ele? Senhor, para que eu creia nele. Tu vês, tu enxerga ele agora. É o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se, o adorou. Aqui,
esse homem passou a enxergar. Passou a enxergar. Percebeu? A cura que o Senhor faz nesse homem. Claro, ele curou a vista, mas é enxergar com o coração, é enxergar com a alma, é ver Jesus, adorar. Ao passo que os judeus não aceitam a cura. Não é ele não que foi curado, é outra pessoa. Não, como é que ele pode curar? Ele é pecador que nem a gente. Eles não aceitam a cura. Então o Senhor fala, olha que ele fala: venha a este mundo para fazer uma descrição. Os que não vêm, vejam, e os que vêm se tornem cegos. Uau! Então os fariseus reclamaram: então também nós, acaso somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora podeis ver e o vosso pecado subsiste. Ou seja, Jesus fala: vocês são cegos. É isso aí, meu querido. Possamos enxergar, enxergar, enxergar. Jesus é a luz do mundo. Eu quero fazer uma oração por você. Posso fazer agora? Vamos lá então. Pai amado, Pai santo, Pai de bondade, que possamos enxergar, que nossos olhos possam se abrir e ver que Jesus é o Verbo onipotente, e ver que Jesus é o Verbo onipotente que transforma a água em vinho, Senhor, que transforma a nossa vida, que nos faz nascer de novo, que nos dá de beber da água viva, que anda sobre as águas, multiplica os pães e nos dá o pão da vida, que é a Eucaristia. Senhor, transforma o nosso coração, Senhor, transforma os nossos olhos, que possamos enxergar e ver que Jesus é lindo e é maravilhoso. É isso aí, meu querido. O próximo é imperdível. O próximo vídeo será o milagre de Lázaro, a grande ressurreição de Lázaro. Um milagre estupendo, o maior milagre do Evangelho de São João. Por isso mesmo ficou sendo o último. É isso aí. Até o próximo vídeo. Esse foi o vídeo 9.